Então é o seguinte, olha só, ó. Vou falar antes do corte, você já vai ver o corte, mas vou falar da San Marino. Sim, se tu quer comprar o teu carro, Fiat é na San Marino. Tem 4 lojas, 2 em Porto Alegre, Zona Sul e na Ipiranga. Tem em Viamão, ao lado do MC Donalds, na 040, em Gravataí. É só chegar lá e sair com o teu Fiat zerinho. Ou melhor, na descrição no primeiro comentário, a gente vai deixar o link para tu chamar a galera e pegar o teu Fastback, o teu Pulse, a tua Toro, enfim, escolhe o teu carro na San Marino. E agora, bora pro corte. Eu não me considero um cara negativo, né? Um cara pessimista. Ao contrário, eu sou um cara otimista, às vezes até sonhador. Então essa alcunha de um cara negativo, embora muito crítico, eu não aceito pra mim. Não aceito pra mim. Mas eu, de forma proposital, eu tenho sido alarmista com a torcida do Internacional em relação ao que está acontecendo. Eu fiz uma simulação no tal simulador, em que eu fui colocando resultados de todos os jogos e fui saber só no final da simulação o que a tabela me apresentava. Eu fiz isso ontem e deu o Inter rebaixado. Então, eu tenho que dizer para você o seguinte, eu não acredito mais em ninguém no estádio Beira-Rio. Eu não confio em ninguém no Beira-Rio. Não me venham com essa balela de foco total, de mobilização, deixou de ter um dia de folga. Mas eu tô andando por isso aí. Eu não acredito em mais nada. Os únicos sinais de alguma mínima recuperação que o Internacional teve nos últimos tempos foi quando a torcida fez pressão, fez protesto, e aí no Beira-Rio teve uma vontadezinha melhor para garantir 2 pontinhos, um contra o Atlético e um contra o Santos. Tirando isso, não tem nada. O Bahia, exatamente. Eu não tenho confiança em mais ninguém no Beira-Rio. Ninguém no Beira-Rio. E eu vou dizer para vocês o meu pessimismo, embora não seja pessimista, em relação às coisas que eu tenho visto. Pessimismo não, realismo. Vamos combinar aqui, eu e tu. Tu consegue hoje observar no teu cenário Ceará e Internacional, diante de tudo que tu está vendo, e conseguir ver algo diferente do que uma derrota do Inter nesse jogo? Ah, mas é o Inter! Ah, não, beleza, é o Inter, e vambora, e eu vou estar torcendo, tudo isso eu também vou. Agora, eu só consigo ver o Inter perdendo para o Ceará. Vou dizer mais sobre esses Santos e Palmeiras aqui, tá? Diante de lei de probabilidades, de tudo que a gente acompanha no futebol e de como as coisas costumam acontecer. O Santos veio para 3 jogos em que todos nós dissemos que ele perderia os 3. 2 contra o Palmeiras, o segundo é amanhã, e 1 contra o Flamengo. Perderia os 3, são os 2 melhores times do Brasil. E o Santos, nos 2 primeiros, confirmou a lógica e perdeu. Amanhã é o dia de o Santos, pelo tamanho que tem, fazer alguma coisa diferente e não perder para o Palmeiras. Eu tenho, olha, cara, é duro dizer isso, eu tenho quase convicção de que o Santos não perde para o Palmeiras. Palmeiras com seus problemas em relação aos convocados e tal, o Santos com essa mobilização de quem está vendo tudo ruir e ir para o saco, caminhando para a Série B. Então eu acho que o Santos não perde para o Palmeiras amanhã. O cenário, neste momento, que eu estou vendo do Internacional, ele é trágico. Ele é trágico e eu espero que eu esteja enganado. Eu mantenho a minha projeção que eu fiz aqui, eu e o Bagé, dos 3 jogos. JB defendeu a tese das 3 derrotas. Eu acho que o Santos vai fazer 1 ponto nesses 3 jogos e eu acho que o ponto é amanhã. E acho que esse ponto será suficiente para dar o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras perde amanhã o título brasileiro, empatando com o Santos, o que para o Santos não chega a ser terrível, não é o menor resultado, mas não chega a ser terrível, se aproxima mais do Internacional, mas eu acho que o Flamengo antes, isso é bom pro Inter, tá? O Flamengo joga antes com o Sport, deve ganhar, ainda que o jogo seja lá em Pernambuco, deve ganhar o jogo, pressiona o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras não vai conseguir ganhar do Santos. Paulinho, tu sabe quantos desfalques vai ter o Palmeiras nessa partida? 9. 5 Palmeiras não vai ter. E mais 4 Gustavo Gomes, Ramon Sousa, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira, Alan, Paulinho, Evangelista e o Everton. São 5 titulares, né? 5 titulares. Essa é uma questão. Me permita só, eu tava com isso para falar isso. Não é sobre o Inter, é sobre o campeonato. Cara, algumas decisões da CBF, do próprio STJD, elas impactam diretamente no campeonato. E elas estão impactando e nós podemos ter um vencedor por um impacto direto de coisas externas que não nas 4 linhas. A primeira, marcar um jogo agora, com o Palmeiras tendo 9 desfalques, é dar ao Santos uma probabilidade de vitória que, na boa, com esses 9 jogadores não tinha a menor chance do Santos vencer. Disparate técnico, não então, tem dúvida nenhuma disso. Muda o rumo do campeonato, claro. Essa decisão da CBF de colocar o jogo aqui. Bem colocado. Assim como do STJD, de um problema do Bruno Henrique, de um erro, um equívoco do Bruno Henrique, que não é tão grave, por incrível que pareça, são coisas diferentes.
O Bruno Henrique auxiliou um parente em uma informação privilegiada que ele não lesou o clube dele porque era combinado. Ele não pode fazer isso, mas é diferente do cara que se corrompeu para o sistema, para aquelas pessoas. Enfim, o fato é, o Bruno Henrique não... a pena dele poderia ser menor do que os outros, mas é um absurdo tu dar 100 mil e deixar o Bruno Henrique em campo, que sequer vai cumprir. Assim, Bruno Henrique, tá fora da temporada, os 5 próximos jogos do Brasileirão tu não joga. No mínimo esse impacto pro Flamengo tinha que ter. Só me permite que eu acho que é importante fazer esclarecimento, que as pessoas misturam os assuntos. Viu? Negócio das apostas aí, olha aí, ó. Por isso que não pode ter, não pode legalizar. Em primeiro lugar, legalizar é bom, arrecada imposto, gera emprego e tal. Você pode não gostar e é seu direito. Só te lembra que quem paga essa conta do que fez o Bruno Henrique é a casa de apostas. Ela é que é prejudicada. Porque ele vai lá e cochicha pro amigo, eu vou forçar amarelo. Joga lá, o cara joga. Não é o Flamengo que paga, não é o STJD, não é você aí nem eu, é a casa de apostas. Então a casa de apostas, ela é penalizada por essa atitude. Ela não está corrompendo, ela não está em conluio com o jogador. É ela que vai pagar, que pagou a aposta, seja dessa suspeita que se tem agora, ou agora já foi julgado no STJD, ou seja de outras tantas. Quem é o grande prejudicado é a casa de apostas. Né? Então, só que isso está impactando diretamente no campeonato. Distorce, fere a isonomia do campeonato. Assim, a torcida do Flamengo, ela entrou numa... é tudo contra a gente e tal, mas assim... Neste caso... Curiosamente, tem sido a favor do Flamengo ainda. Então, neste caso, tem um fato que prejudica muito o Palmeiras e que ajuda muito o Flamengo. Claro. Tem duas coisas que foram ditas aqui. Na verdade, tem uma que foi dita pelo Baldasso, que é boa pro Inter, na verdade. Se o Santos vai fazer amanhã uma remobilização, um ambiente baseado no tamanho que tem, e na história que tem, o Inter também tem essa capacidade no jogo aqui da frente. Não, acreditar, tu pode acreditar. Eu sei que é irônico, tu tá rindo de forma irônica, mas se tu acredita... Patrick. Não, cara, é que se tu acredita que o Santos pode fazer, o Internacional tem tamanho mais do que suficiente para fazer o mesmo no próprio jogo contra o Santos, que seria o jogo de vida ou morte pro Inter na semana que vem. Só tô citando o que tu mesmo disseste. Agora, em relação ao jogo de amanhã, que é o fato do Inter entrar em campo sem jogar, né, como está no nosso GC ali, que é essa marca embaixo, eu acredito muito que se o Internacional ver amanhã o Santos ganhar do Palmeiras, eu sei que matematicamente isso é impossível. E eu já debati isso com o Paulinho. Mas eu acho que animicamente o Inter se aproxima muito do rebaixamento. Mas o que tem animicamente do Internacional ainda? Eu te explico. O Alan Patrick, ele não vibra nem pra cima nem pra baixo. Tá, tudo bem. Não vai mudar nada. É que eu tô juntando os fatos que foram ditos no próprio programa de ontem com o jogo de amanhã. No programa de ontem, determinado momento, uma das nossas pautas foi: o Internacional adiantou a sua folga, os jogadores voltaram antes, eles estão treinando mais, há um ambiente, estão construindo e tal. Beleza. Estão fazendo tudo isso. Aí amanhã de manhã eles acordam, vão pro CT, treinam, dão o máximo, se cansam e beleza. Aí de noite vão tudo pra casa, descansar, aquela coisa toda. Santos 1-0. Como é que vai pro CT domingo? Não, também acho. Isso sim. Entendeu? Isso sim. Porque assim, se tu não faz a tua parte, tu espera que os outros te ajudem. Até e aí então tem acontecido, né? Só que aí amanhã o Santos ganhar do Palmeiras e contrário a tudo isso. Tu sabe o que pode mudar amanhã? Sabe qual é o corte que pode mudar amanhã? Se o Palmeiras tá com os 4... Até então nós temos dito o seguinte: o Internacional está indo para a zona do rebaixamento, pelo que nós estamos vendo dentro de campo, mas tem tido a sorte de a tabela ainda ser amiga. Isso. A tabela até agora ela foi amiga do Internacional. Ela foi amiga. Amanhã ela pode virar inimiga. Se o Santos ganha do Palmeiras amanhã, acabou a tabela amiga. Olha a análise de vocês do empate. É que o Santos vai diminuir apenas um ponto, né? Mas é que é um ponto só. Daí teria o confronto direto, né? Teria o confronto direto. Eu acho que o segredo tá aí. Eu assino agora o empate. Não, é que eu acho que o segredo tá aí. Eu acho que o Santos não ganha do Palmeiras. Não. Eu acho que pode que se ganhar, o Santos vai perder pro Palmeiras. Eu acho que o Santos ganha do Palmeiras. Eu acho O Santos que vai ganha perder pro Palmeiras, não tem muito o que fazer. O grande segredo vai ser Inter e Santos no Beira-Rio. Antes da gente... esse é o grande jogo. Antes da gente palpitar na KTO, eu queria... eu quero trazer o Tiger de novo para a conversa. Eu quero reformar uma opinião que eu dei ontem aqui numa conversa com o Diogo Rossi.
Eu falei que eu achava que poderia ter um risco da família Dias ser demitida no jogo com o Ceará se o Inter tomasse uma pancada, um 3-0. Eu lembro que o jogo chegou e um 2-0, meio que sobrando o Ceará em campo. Eu falei, vai depender daí do desempenho e tal. E até se aconteceu que o Baldasso está negativamente projetando uma vitória do Santos, isso reforça o que eu estou reformando de opinião. Eu penso que se o Internacional perder o jogo para o Ceará, mesmo que por 1-0, mas for uma derrota assim, que se veja que o Ceará foi bem melhor, que o Inter não reagiu animicamente do ponto de vista de atitude e voltou a apresentar erros defensivos como vem apresentando, eu acho que Ramon e Emiliano Dias correm seríssimo risco de demissão. Eles já têm um aproveitamento insuficiente, 33%. O Inter com o Roger, que se arrastava no Campeonato Brasileiro, tinha 39% de aproveitamento, trabalho criticado e contestado com justificada razão. Eles caíram para 33%. Não ganham há 5 jogos. Se perderem para o Ceará, serão, nos últimos 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates. Não tem mais como seguir. Mas, Meneghetti, vamos lá. Paulinho, nos ajuda. O Inter joga quinta-feira contra o Ceará. E segunda contra o Santos. O Vitória Feriado, e o Santos jogam quarta? Quarta-feira, Contra confirmando. O Vitória joga contra o Palmeiras em São Paulo e o Santos na Vila contra o Mirassol. Eu sei que é difícil, especialmente pelo Vitória e tal, mas há a possibilidade de o Inter contra o Ceará entrar na zona do rebaixamento. Há a possibilidade disso, Paulinho? O Santos tem que fazer 4 pontos nos 2 jogos. Pelo menos um pontinho amanhã e vencer o Mirassol. Não é Pelo menos impossível. isso, Não é Pelo impossível. menos Não é isso. possível. E tirar um saldo em relação ao Inter. E o Vitória ganhar, e o Vitória ganhar do Mirassol. Peraí, a gente, do Palmeiras. Vocês estão assim, ó. É que eu acho que não vence o Mirassol, futebol, vence o Santos, Tu vence o continua. Palmeiras. futebol Tu pode continua. acontecer, mas... Tu continuas? Tu Mas continua, assim, né? vocês acham que o Santos vai vencer o Mirassol? A Não, lógica... o Santos das vence o coisas. Eu Palmeiras. acho que vai vencer. Não, Eu acho que tu diz pode que é vencer. possível. Não, É possível. possível. Não. Tem resultados que não. Por exemplo, o Sport venceu o Flamengo. Eu poderia dizer pra ti que é quase impossível. O Atlético, improvável, o Atlético possível. Mineiro chegou a tomar Eu 2-0, acho- eu né, acho do que tá- Sport. É que eu acho que tá nessa linha de proporção.